Pronto. Vamos começar, então, a iniciação do Reiki nível 2. E vamos falar um pouquinho da minha trajetória. Meu áudio tá bom? Preciso de feedback, pessoal. Isso. O áudio tá bom? Falar assim dá para escutar? Então, o Reiki é um grande mistério. Eu, quando quis ser mestre Reiki, eu tive algumas dificuldades em estudar. Então, eu coloquei algumas imagens bíblicas, né? Bíblicas não, né? Algumas imagens mitológicas, né? Do cristianismo. E eu acho que ficou até meio poético, mas tá bom. Então, vamos lá. Dúvidas, símbolos. Quando a gente ativar a energia Reiki, vamos explicar, então, novamente. Se eu tiver muito redundante, vocês avisem. Dúvidas, perguntem. Eu quero vocês bem ativos hoje, tá? Nada de ficar dormindo aí, vendo Instagram enquanto a gente está aqui na reunião. Pode tirar o microfone, pode falar. Eu botei modo avião. O ser humano, ele é um ser do princípio, fez-se um. Espera aí, as Casas Bahia estão anunciando aqui. Misericórdia. É. Do princípio fez-se um, de um fez-se dois, de dois nasceu o terceiro, e das três surgiram 10.000 manifestações diferentes. Então, essa simbologia das 10.000 manifestações que vieram do 3, 2 e 1, ele quer dizer que, na verdade, tudo tem a mesma origem, tudo vem da mesma partícula da fonte divina, ou da centelha divina, ou do espírito, sei lá o termo que você use, tudo tem um. Se um fez todos, então todos é a mesma coisa, estamos conectados. Uma coisa está conectada na outra, nossa energia. Só que a gente, pela nossa consciência, a gente se desconectou do todo. Pelo nosso dom de livre-arbítrio, né, como foi escrito, do fruto do conhecimento vai morrer. Quando a gente tomou consciência da manifestação, nós nos desconectamos e morremos, perdemos a conexão com o todo. Então, diversas técnicas, métodos são para a gente voltar à fonte. O Reiki é uma delas, e muito interessante. O nível 1, a gente vai se imantar, aumentar a conexão, aumentar o nosso campo magnético. Só que Reiki, o Sui tradicional, ele não leva certas considerações. Se você pegar o Reiki antigo, ou outras técnicas de imantação, você vai ver que faltam alguns detalhes, porque vão ficando mais complexos. Primeiro, a postura. Você tem que estar sentado para otimização. E se eu fizer deitado, com os braços cruzados, vai funcionar? Vai. Só que se você fizer da forma mais adequada, melhor vai ser. Se você pegar um instrumento musical com um melhor material, uma melhor madeira, uma melhor corda, uma melhor afinação, lógico que o som vai ser bom. Mas se eu fizer um batuque com uma caixinha de fósforo, funciona também, vai animar o povo do mesmo jeito. Mas pegar um violino, com aquela madeira, com aquela corda, com aquele pelo crina de cavalo, o som realmente é maravilhoso. E, claro, tem que ter a maestria do mestre condutor, né? Se der um violino na minha mão, só vai fazer barulho. Então, é desenvolver o todo. Então, postura, sempre sentar com o joelho um pouco abaixo que os quadris, ou seja, digamos que você está aqui, né? Sentado. Aqui é a coluna, aqui é a coxa. Não pode ficar assim.
porque senão você vai ficar torto, a coluna vai envergar. Então, preferencialmente, o joelho tem que estar um pouco abaixo do quadril. Aí você vai conseguir entortar, né? Estender a lombar, ou seja, empinar o bumbum, e empinando o bumbum, você consegue relaxar os ombros. Essa é uma postura boa, é um bom princípio, né? Então, sentar numa cadeira, que nem aqui eu estou na beirada da cama, eu estou com os pés no chão, tem que estar com os pés no chão por causa da estabilização, né? Pode colocar, sei lá, a mão nos joelhos para relaxar. Então, o segredo é esse. A postura não vem do ombro, que nem o pessoal fala assim, fica reto. A pessoa faz isso, né? Faz essa postura, menino. Joga os ombros para trás. Não. O ombro, ele é solto. Quem vai ajeitar a postura é a lombar. Ó. Você vai dar uma leve empinada no bumbum. Aí você vai ver que o próprio ombro já se acomoda. Então, os pés no chão, joelho um pouco abaixo do quadril, empina o bumbum, encaixa a lombar, a força vem na lombar e o resto relaxado. Aí você vai ver que a respiração flui melhor. Então, essa é a primeira dica aí da postura. Não pode encostar. Por quê? Porque senão você não vai ativar a musculatura da coluna, que a gente chama músculos autônomos ou músculos autóctones do dorso, né? São eles que mantêm a postura. Não é o quadrado lombar, não é os paravertebrais, não são esses músculos responsáveis pela postura, são os músculos autóctones. Né? Se você colocar lá no Google um livro de anatomia mais especializado, você vai ver que os músculos estabilizadores da postura são os autóctones do dorso. Então, todo o paravertebral, todo o resto vai relaxar. Quando você relaxa os paravertebrais, a inervação que passa por entre eles, né, o nervo está aqui, a musculatura está aqui. Se o paravertebral ele está contraído, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Ela vai ficar prejudicada. Então, a sua condução neural, o seu campo magnético vai ser diminuído. O que é o campo magnético a princípio? Você tem o fio, passa a corrente elétrica e ele gera o campo magnético. Quando o eletricista vai saber se o fio tem corrente, ele coloca aquele aparelho, ele não encosta no fio, ele vai medir o campo magnético e ele sabe quanto tem a corrente dentro daquele fio. Então, é o campo magnético que a gente vai usar. Vai relaxar, a inervação vai ficar mais livre, a corrente elétrica, e aí já vai começar a melhorar o campo magnético. Postura, reto, relaxado, respiração abdominal, solta. Como é que eu respiro? Naturalmente. Com a prática, vocês vão cada vez menos se focar na respiração, vocês vão se focar no movimento da respiração. É a observação da respiração o segredo. Muitas pessoas querem respirar controlando a respiração. Não. Você não controla de forma consciente. Sabe quando você não presta atenção na respiração e você respira sem perceber? É isso que tem que acontecer. Você vai estar parado, é como se você saísse do corpo e observasse a sua respiração. Você observa o seu corpo respirando. Só que quando você conecta essa percepção, você toma o controle da respiração. Aí para de respirar, porque você tomou o controle. Então isso é treino. Quanto mais o sistema nervoso central, né, lá na base cerebral, ele controlar a respiração de forma automática, mais o seu campo magnético vai se tornar mais potente. Perder o controle, soltar, o corpo vai fazer sozinho, é uma máquina. Entende? Posição do corpo, sempre para a direção leste, esse é o melhor. Ou, segundo lugar, norte. Ou ficar de frente para o leste, ou de frente para o norte.
Não consigo nenhuma dessas direções, nem sei o que é norte, sul, leste, oeste. Aí faz em qualquer direção, mas eu estou dando o ideal que vai potencializar o seu campo magnético. Então ficou lá na sua posturinha, joelho abaixo do quadril, travando a lombar, ombros soltos, observando ela, observando o movimento da respiração. Aí agora você vai começar a potencializar isso. Quando você inspirar, quando vier o movimento de inspiração, você vai contrair o períneo, vai contrair o assoalho pélvico. Alguns dizem que é reter a urina. Pode ser assim. Então você vai fazer um movimento sutil, não é travar, não é como eles dizem, exercício de força. É uma ativação do assoalho pélvico. Então você vai travar e segurar durante o processo inspiratório. Inspirou, deixa o ar subir, vai visualizar subindo pelo corpo, indo até o topo da cabeça. Então, quando você estiver no topo da cabeça, é quando o ar já não entra mais. Quando chegar à fase de exalação, você relaxa o períneo e visualiza a energia descendo pela parte frontal do corpo. Subiu a respiração, contrai o períneo, puxa até o topo da cabeça. Solta pela parte frontal. A inspiração normalmente dura mais que a exalação, então nunca vai ser puxa 6 segundos, solta 6 segundos. Não tem essa simetria, né? Isso. A inspiração, ela dura mais tempo. A exalação, ela meio que solta, né? Solta. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Eu inspiro em 3 segundos e solto em 1. Não tem problema. Você vai se adaptar com o treino, com a musculatura, com a prática, com o dia que você vai estar, com o seu emocional, com as energias que estão ao redor. Então, nunca é engessado. Sempre cada dia vai ser de um jeito, tá? Cada dia vai ser de um jeito. O que mais? Língua no céu da boca. Preferencialmente, colocar a língua no céu da boca. Se colocar a língua atrás dos dentes, é uma posição mais neutra. Se colocar a língua no teto da boca, é ligado mais energia de fogo. Se colocar a língua lá atrás, no palato mole, se você passar a língua, você vê que o céu da boca ele é duro, depois tem uma parte que ele começa a ficar mole. Se a ponta da língua encostar nesse palato mole, é mais ligado ao elemento água. Mas dentro do reiki, isso nem é muito citado, né, nos reikis tradicionais. Deixa a língua atrás dos dentes, encosta né, na gengiva, né, por dentro, né, coloca a língua atrás dos dentes, relando no teto da boca. É uma posição neutra, a energia já vai fluir, já vai ter conexão. Não pode ficar língua solta, né? Se você for meditar e você vê que a sua boca abre, ela tende a abrir, não está tendo conexão na energia. Você, conscientemente, você encosta. Com o tempo, você vai ver que vocês vão relaxar e a boca ela vai travar automaticamente. Aí você vê que você fecha. E fica fechado. E quanto mais você se fecha, mais centrado você fica, mais você vai ver que estar naquele estado é agradável. Ele é até meio viciante. Vocês começam com 1 minuto, 3, 5, 10, 20, 40, 1 hora, e fica, né? Quando for expirar, expira pelo nariz, não pela boca, então, né? É tudo pelo nariz. Depende da pessoa, depende do dia, 20 minutos, mas enfim, esse não é
o problema. Dentro do reiki, faça de 1 a 3 minutos, já está mais que bom. Tá? O que mais? Tem muitos que dizem, quando eu colocar a mão, por exemplo, no coração, qual que vai em cima? A direita vai sobre a esquerda vai sobre a direita. Normalmente, automaticamente, as mulheres vão colocar a esquerda sobre a direita e os homens a direita sobre a esquerda. Isso é automático. Normalmente é assim que acontece. Tá? Mesmo canhoto, destro, normalmente é assim que acontece. Não se preocupe. A própria postura vai ficar esquisita, vai ficar incômoda. Então, troca ou fica na postura que você sente que flui melhor. Sempre vai melhorar, sempre vai se adaptando ao seu estado atual, à sua necessidade do corpo e ao seu processo de fortalecimento. O que mais? Música. Nunca coloque músicas com vozes humanas, porque a voz humana tende a te induzir a um estado. Você não pode ser induzido, você tem que permanecer o observador do processo. Colocou música que o cara canta? Não. O bom são sons que, por exemplo, na autoaplicação, numa consulta, a música, principalmente se você colocar lá no YouTube, música para fazer reiki, a cada 3 minutos ele toca um sino. Esse é bom. Por quê? Quando você for fazer, você vê que você desconecta, você desliga, você perde a noção do tempo. Então, quando toca o sino, você, opa, está na hora de trocar posição. A autoaplicação, então, vão ser 3 minutos na região do chakra básico. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco a mão sobre a virilha. Coloco a mão aqui. Né? Homem, mulher, nunca coloca a mão na genital. É estranho. Então, mesmo que quando você for aplicar nos outros, você não vai pôr a mão no genital da pessoa. Então, você pode pôr a mão na virilha. Aí está o umbigo aqui. Você vai pegar o umbigo, o segundo ponto abaixo do umbigo. O terceiro na boca do estômago, o quarto no coração, na garganta, o sexto, né, na testa e o sétimo aqui. São os chakras normais. Quando você for aplicar numa pessoa, ela vai estar deitada, né, barriga para cima, e você vai ficar isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Você vai ficar do lado direito da pessoa na aplicação. Então, a pessoa está deitada, você vai ficar do lado direito dela e vai fazer a aplicação na virilha, abaixo do umbigo, boca do estômago, coração, garganta, na testa. Aí você pode, normalmente, a pessoa vai atrás da maca, né, para não ficar de lado, pode até sentar, aí você vai colocar a mão sobre a testa da pessoa e sobre o topo da cabeça, de 1 a 3. Tem gente que põe, aí pede para a pessoa virar de barriga para baixo e faz nas costas. Eu não vejo necessidade, tá? Eu acho que só de fazer pela frente já vai dar o resultado. Então, tem alguns que colocam fazer pela frente os 7 pontos e nas costas fazer só 2 pontos. Aí o povo vai inventando. Eu não sei de onde que eles tiram essas práticas. Aí é da pessoa. Tudo bem também. Mas faça os 7 chakras frontais. O reiki, ele vai limpar o campo, vai harmonizar o chakra, vai fazer aquela evolução, vai limpar os pensamentos, enfim, vai organizar. Durante a aplicação em vocês, podem vir sensações, visões, sons, percepções, formigamento, etc, etc, etc. Como se fosse um teti. O que eu faço com essa informação? Não faz nada. Você só observa como se você estivesse vendo na televisão, sem se envolver com o que está, sem se envolver com o que está acontecendo.
Só deixa sair. Não controla, não tenta entender. Ah, eu vi quando era criança, eu estava apanhando do meu pai. Esquece. Só observa. E deixa passar que vai vir mais coisa. Com o tempo, vocês vão ver que vai ficando menos intenso essas visões, essas sensações. Vai acabar? Não, não vai acabar. Quando vocês chegarem num estado mais profundo de percepção, vocês vão ver coisas mais vívidas, mais claras, mais lúcidas. Vocês vão ouvir música, vão ouvir sons, vão ouvir pessoas falando. Ai, será que é espírito? Será que eu estou isso? Eu não sei o que é, mas também não se envolva. Deixa passar, tá? Não se assuste, não queira entender, só deixa, vai passar. Pode ser que você comece a enxergar, vai começar a dar como se você estivesse sonhando, você vai começar a enxergar como um sonho. Só observe. Pode ser que você comece a sentir um repuxo na testa, vai começar a formigar, lhe dar um repuxo e vai começar a luzes vão brilhar, vai ficar assim, tchum, 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 ele vai começar a fazer um repuxo, uma luz branca vai surgir e vai começar a se formar um túnel dentro dessa visão. Um túnel muito bem formado, um círculo branco. Se persistir só na observação, vocês vão tender a esse túnel, vocês entrarem nesse túnel. O que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer nada. Só deixa fluir. Pode dar medo, pode dar insegurança, pode dar qualquer coisa. Mas vocês estão num ambiente seguro. Se vocês chegaram a esse ponto, vocês estão num ambiente seguro. Para chegar nesse estado de introspecção e campo magnético interno, vocês estão em um ambiente seguro. Só observe e deixa fluir. Depois que vocês fizerem a imantação 3 minutos e vocês querem permanecer na postura para ficar imantando, aí vocês vão fazer essa postura. Vocês vão colocar uma mão sobre a outra e tocar polegar com polegar. E vai repousar na virilha aqui, né? Vai repousar junto ao corpo. Relaxa e vai ficar focado no movimento da respiração. Aí vocês só vão observar a respiração. Existe algum ponto que vocês vão respirar, observar? Não. Você simplesmente vai observar todo o processo respiratório. Aí todo o ser, toda a sua percepção vai ficar só na observar a respiração. Vocês não vão respirar, né? Não vai? Não. Vocês vão observar a respiração. Se ela estiver rápida, só vai observar. Lento, observa. Tenta ficar neutro. É como se o corpo não fosse de vocês. E ele realmente não é. Ele é um veículo que você está nele sob consciência. Então você só vai observar na postura aqui. Ah, mas eu quero fazer a postura, não quero estar nessa posição sentada. Eu posso fazer aquela posição de lótus? Pode. Eu considero que é até melhor. Só que a posição de lótus ela é bem dolorosa. Dentro do reiki não precisa ter esse sofrimento. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Para vocês verem. Né? Vai estar aqui. Vai cruzar, vai ficar com a postura aqui e simplesmente observar a respiração. O que vai forçar nessa postura, a postura é a lombar. Então, vocês sempre vão empinar o bumbum. Como eu estou na cama, meu bumbum está afundando, ou seja, eu estou caindo para frente. Então,
o bumbum ele tem que estar um pouco acima dos pés. O que vocês podem fazer? Coloca uma almofada no bumbum para ficar alto. O bumbum fica alto, confortável, tá? Principalmente o homem que não tem o bumbum igual da mulherada, a gente fica com o osso no chão. Então machuca e adormece com mais facilidade. A mulher que tem mais bumbum, talvez ela nem precise da almofada. Mas o importante é manter a lombar controlando a postura. Vai encaixar. Aí vocês põem uma almofadinha, uma almofada, e fica nessa postura e fica simplesmente observando a respiração. Quanto tempo vocês vão ficar nisso? O tempo que vocês quiserem. Precisa contrair nesse momento, fazer a observação? Não. É a postura e a observação. Isso vai aumentando o campo magnético, vai aumentando o campo magnético, vai aumentando o campo magnético. E coisas acontecem. No livro do Compêndio de Acupuntura, quem não comprou, compra o Compêndio de Acupuntura, porque no capítulo 8, que eu falo sobre o Qigong, eu falo sobre o que acontece dentro desses estados mais avançados. Começo a descrever, né? Acho que eu não cito, não. Mas coisas acontecem. Vou até acender uma velhinha aqui. Me diz, me veio de abrir a gaveta, eu abri de uma vela. Então vamos acender. Uma velinha para trazer luz. O velário. Quem aqui é mais velho conhece o tal do velário, né? As pessoas novas já não conhecem mais. Os velários foram substituídos por lâmpadas artificiais. E hoje em dia nem existem mais. Existem alguns velários ainda em cemitérios. O que é um velário? É um lugar onde você acende vela, né? Precisa da vela? É bom ter uma vela, né? Por quê? É uma manifestação de luz. Mente, intenção, né? Potência e manifestação. Como é que você vai manifestar a luz? Acende uma vela. Você cocria, você intensifica e manifesta a luz. Então tem que ter uma velinha, ajuda bem. Claro, acenda a vela num ambiente seguro, que não tenha cortina, que não possa cair. E nunca deixe uma vela sozinha em casa, sempre presente, tá? Pode pegar fogo mesmo, é perigoso, né? Tem um recipiente de metal, nunca de madeira, que a vela pode cair, tal, alguma coisa, e pegar fogo na madeira é perigoso. Então, eu prefiro os candelabros ou receptáculos de metal. Então, vamos lá, o símbolo 1. Quando você for fazer a aplicação e você visualizar, fazer o desenho do Chokurei mentalmente, essa energia é como se a energia saísse e aqui tivesse uma bobina e ele vai aumentar. Vocês vão ver que vai ficar muito mais potente. Você vai usar isso aonde? Qualquer lugar. É energia. Pega lá no seu caderninho, joga energia. Sua lista de pacientes. Põe caderninho. Telefone. Energia. Porta de casa. Energia. Proteção. Lembra do círculo azul. Energia. Proteção. Faz um círculo azul dentro de uma esfera, pode ser. Proteção. Coloca o símbolo ali, proteção. Sobre os que tatuam símbolos sagrados no corpo. Pode ser perigoso? Não sei.
Mas se você coloca um filtro de potência energética num ponto do corpo, o que vai acontecer com aquele ponto? Vai aumentar a energia daquele ponto. O que vai acontecer? Não sei, cara. Não sei o que está saindo de você, não sei o que ele está potencializando. Então, se por acaso você tem um símbolo de poder no corpo, faz um símbolo nele, faz uma imantação para tirar o poder energético dele. É como se você fosse, tem um policial com o distintivo dele, ele é polícia, ele se apresenta a você. Ó, aqui meu distintivo, eu sou policial. Ali é um símbolo de autoridade e poder. Ele representa o Estado. Ele tem permissão para matar se for necessário. Ó, matei o cara. Tudo bem, você matou, você tem essa autoridade. Então, um símbolo é uma autoridade. Então, se você tem um símbolo no corpo, algum lugar que você acha, puxa, não está legal, o que você faz? Joga uma energia para transformar aquilo, por exemplo, eu lembro que ia na Praça da Sé em São Paulo, eles vendiam carteira com símbolos de Polícia Federal, tudo. É falso, não tem, aquilo lá não tem autoridade. Então visualiza esse símbolo sem autoridade, tira a autoridade do símbolo. É só um desenho. Aí ele vai perder, ele representa algo, mas não tem autoridade sobre aquilo, certo? Acho que deu para entender. Então o Chokurei, ele é um potencializador de energia. Se você for fazer a autoaplicação, em cada ponto que você for fazer a autoaplicação, visualiza o Chokurei no centro de energia. Cria mentalmente. Enquanto você está lá com a mão, visualiza, pode até entoar mentalmente o som dele, Chokurei. E joga a energia dele. O Sei Reiki, segundo símbolo. Né? Segundo símbolo. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Até o tarô do Reiki. Também viagem. Você não mostrou o primeiro símbolo também, não? Deixa eu achar aqui. Vamos ver o que eu falei que não jogou. Aqui. Sei Reiki é o tratamento emocional. Esse símbolo trabalha a emoção, ele dá a ideia de algo poderoso e escondido, que vai aparecer e ser descoberto. Ele é usado em momentos em que precisamos saber de algo oculto, ou seja, é para aparecer a verdade, é para revelação. É a chave do quebra-cabeça que falta para um tratamento ou situação. Tem alguma coisa acontecendo que eu não estou sabendo. Tem algo nesse caroço, não consigo descobrir. Faz o Reiki. Está lá na situação, você vai conversar com o cara. Esse cara está conversando comigo, qual é a intenção dele? Está vindo muito de amiguinho. Imanta, visualiza energia, joga um Reiki bem no meio da testa dele. Vai ser revelada a intenção dele. Vai ser revelado. Ele vai deixar escapar por ato falho ou vai transparecer o que acontece. Ou através dele, ou o ambiente vai fazer que te dê clareza sobre o que está acontecendo. É a revelação. Você está lá com o paciente. Puxa vida, mas está estranho. O paciente diz que passou mal, vomitou, que ele é vegano, que faz jejum intermitente, que tem problema no estômago. Mas está estranho isso aí, não está batendo a terapêutica com o que ele está dizendo. Mete um Reiki na testa dele. Aí ele vai deixar falar. Não, porque essa semana eu já fui em 3 aniversários.
e comi bolo até. Agora está explicado. Entende? Aparece a verdade. Aparece. De uma forma ou de outra, aparece. Quando você for fazer a autoaplicação nos 7 chakras, vou fazer aqui porque aparece aqui na tela, né? Você está aqui, está lá fazendo sua respiração, principalmente na fase de inspiração. Faz o Chokurei, depois faz o Seirreiki. Joga a energia dele nos centros de energia. E o terceiro símbolo é o Honshaze Shonen. Sem tempo e sem espaço. Ele é, como eu digo, ele é o símbolo do espaço-tempo. Ele tira o espaço-tempo, as ilusões da distância, as ilusões do tempo. Vocês vão usar principalmente ele na caixa de decretos para ativar que ele alcance as pessoas e as situações, tanto na distância quanto no passado, presente e futuro. Né? Ele faz essa conexão. Ele é uma holografia. Ele cria fronteiras. Então, por exemplo, o seu paciente tem dor no ombro, o que você pode fazer? Você põe a mão no seu ombro, visualiza que é o ombro do seu paciente, faz o símbolo Honshaze Shonen para fazer a conexão e faz o reiki aqui. Você vai estar fazendo o reiki no seu paciente. Eu sinto que o samurai está precisando de energias boas. O samurai está sofrendo. Vou mandar energia para o samurai. Ótimo, manda energia para mim. Você pode me visualizar aqui na sua frente, pequeno. Faz o símbolo Honshaze Shonen. Vai conectar eu a essa holografia e vai fazer a aplicação aqui. Vou receber energia? Com certeza, vou receber. Com certeza. Posso mandar energia para alguém que já morreu? Claro. Ele ainda não existe? Claro que existe. Você não está pensando nele? Ele está vivo. A energia dele está viva ainda. Chegou o paciente ou você está com um problema tal. Ele pegou esse trauma por causa do pai ou por causa da avó que já morreram. Ancestralidade. Energia ancestral. Visualiza a pessoa já desencarnada. Faz o Honshaze Shonen, conecta tempo e espaço e joga energia nela. A pessoa do presente vai ser curada. Consegue entender o jogo do negócio? É isso aí. Estou lá fazendo minha autoaplicação. Digamos que eu estou lá no chakra cardíaco. Estou lá na posturinha, joelho, quadril, travando na lombar, empinando o bumbum. Estou bem relaxado aqui, fazendo alimentação. Contraio o períneo, puxo, solto, relaxo. Quando eu estiver na fase de inspiração, faço o Chokurei, depois eu faço o Seirreiki, e depois eu faço o Honshaze Shonen. E fico ali de 1 a 3 minutos. Então você vai ver que quando você faz o nível 1, é um nível de energização. Agora vocês vão jogar mais energia, vocês vão revelar o que está oculto e vão fazer uma abertura de espaço-tempo para equilibrar esse chakra. Você vai começar a mexer com energia ancestral, com conexões de outras relações, vai ser muito mais potente. Se coisas aconteceram no nível 1, mais coisas vão acontecer agora. Só que lembra, para reconstruir, tem que desconstruir o antigo, que já não serve mais. Não é que seja ruim ou errado, é porque os paradigmas antigos já não cabem mais à sua nova versão, ao seu nível de consciência. Né? Então, o homem, ele namora moças mais novas, porque ele está num nível de maturidade emocional que ele só consegue sair com moça nova. Sabe, a novinha que não tem papo?
que eu quero com uma moça de 18 anos? Não tem assunto. Eu com 50, você com uma moça de 18, não tem muita liga, né? Faço a ligação, tive uma maturidade emocional. Agora a mulher de 18 não me serve mais, eu vou querer uma de 30. Só que eu vou ter que desconstruir toda a estrutura psíquica minha, todo o todo. Vai cair, vai ter um monte de coisa que vai acontecer, aí eu reconstruo. Então tem que ser perseverante, porque às vezes o processo pode ser doloroso, e normalmente é. Então ter fé, crer nas coisas que não se veem, convicção das coisas que não se veem, não é fé, é ciência. Eu sei que já é, mas o mundo todo está me mostrando o contrário. Não interessa. Eu já criei na minha mente. Já está pronto. Crendo que já receberam, receberão. Mas você está dizendo isso, cara? Cadê a sua vida épica? Ainda não manifestou, mas já é. Mas ele já morreu há 3 dias. Ele não morreu, ele dorme. Vem para fora. E ele saiu. São símbolos. São símbolos do poder. As pessoas não conseguem ver aquilo que não vai além dos olhos. Elas são muito superficiais. É a história da bala. Você quer uma bala agora, uma caixa de bala daqui a 10 minutos. Eu quero a bala, eu quero a bala. É muito imediatista. Não consegue ver nada além dos 5 sentidos. Só acredita no que ele vê, no que ele ouve, no que ele cheira, no que ele come, no que ele toca. Ele não enxerga além disso. Ele não tem o 6º sentido. Esse processo que vocês vão fazer, vocês vão para o 6º sentido, que é a intuição, a conexão. Você vai olhar a pessoa e já vai saber tudo dela. Ela não precisa falar, você já sabe. É escrito que o mestre, acho que é no livro de João, ele sabia o que fazia arder os nossos corações. Ele já sabia, não precisava falar. Ele já sabe dos seus erros, ele já sabe de tudo. E vocês têm esse poder também. Por quê? Porque a nossa fonte é a mesma. É a mesma centelha, é a mesma unidade de energia que se espalhou. Só que ele é uma coisa muito antiga. Como está escrito no livro dos judeus, em Gênesis, capítulo 1, ele já estava lá antes do princípio do mundo. Antes do mundo ser criado, ele estava lá. Quer dizer, ele já era semelhante a Deus antes desse planeta aqui ser construído. Então ele é um espírito muito antigo. Muito antigo. E a gente está aqui, preso pelo sexo, preso pela fome, preso pelo medo. É o nosso cérebro reptiliano. Nós temos 3 cérebros. O que governa a nossa existência é o cérebro reptiliano. O que o nosso cérebro reptiliano faz? É o símbolo dos répteis. Você pode ver nos filmes, todo inimigo é um réptil. É um simbolismo do cérebro reptiliano. Esse cérebro só pensa em 2 coisas: sobrevivência e reprodução. É só isso que a nossa parte ancestral reptiliana pensa: sobrevivência e reprodução. Não importa o que você faça, para preservar a sua existência, você faz qualquer coisa. O segundo cérebro é o cérebro emocional, é o sistema límbico. Você sente. Então começam conexões e afetividades e empatias. E o terceiro cérebro é o cérebro, é o neocórtex, é o cérebro racional, é o cérebro da consciência da existência. Você tem consciência que você existe. O homem, no nível de cérebro dele, ele é o único ser, até onde se sabe, que tem consciência da existência da criação.
Todos os outros seres vivos não têm isso. O seu cachorrinho, o cavalo tem emoções, tem ciúmes, tem medo, tem raiva, mas consciência da existência eles não têm. Eu sou. Eles não têm essa consciência. A gente tem. Então, nosso cérebro é muito confuso, porque são 3 em 1. Sobrevivência, emoção e consciência da própria existência. Ou pelo menos deveria ser assim. Com a alta aplicação, você vai se libertar desses 3. Vai perder o medo, não vai ficar preso aos instintos básicos de reprodução, o medo vai sumir. O mestre falou tudo isso. Por que tem medo? Não vê os lírios do campo que não tecem, não fiam? E todos eles se vestem. Mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Os pássaros não plantam, não colhem, os alimentos é dado. Tudo é dado para você. Se todas essas coisas são dadas a todos os seres, imagina você, que é filho do homem, né? Que é filho de Deus, o que você não recebe? Mas o nosso cérebro reptiliano nos dá medo, insegurança, isolamento, e a gente se protege com posses materiais, como se isso fosse resolver alguma coisa. Quem está doente, meu amigo, você pode ter o dinheiro do mundo que for, não tem cura. Não tem cura. Tem um trauma emocional, não consegue tratar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai curar. Não importa. A segurança material é uma grande ilusão. E aí você vai observando as pessoas, você vê que realmente acontece. Me aconteceu com a minha tia uma vez. Ela tem muito dinheiro, tia tem muito dinheiro. E conheceu, foi pegar um ônibus, porque ela não dirige, é velha. Foi pegar um ônibus, aí lá no ônibus um cara sentou do lado dela, um velho também, e se conheceram, tal. Ela não deu muita bola, porque na época dela mulher não dá bola para homem, engraçado, né? A formação dela, mesmo depois de velha, carrega esses traços. Aí aconteceu, ele pegou lá o telefone dela, porque deu um problema no ônibus, e perdeu a mala, não sei o quê. Falou, se eu achar a mala, eu te devolvo. Me dá seu telefone, que se eu achar aqui, eu te dou o telefone. Aí o malandrão, tem mala com mala, ligou para ela, tal, eles casaram. E o cara era pobre de maré de si. Quer dizer, no final da vida, ele conseguiu uma casa, uma mulher e estabilidade financeira. Quem que ia prever isso? Ninguém. O medo. O medo não pode ser mais o nosso guia. Quem que é o nosso guia? Nós mesmos. Cria o que você quer, põe emoção naquilo que você quer, principalmente amor, pense em algo que vai ser bom para todos e manifesta isso. Como é que vai manifestar isso? Com coisas físicas. Pega uma caixa preta, anota, joga lá dentro e manda a caixa. Caixa de decretos. Que símbolo que eu jogo ali? Joga os 3. Depois que você fez todo o processo de energização, aí você vai lá, joga energia na caixa. Joga o Chokurei, joga o Serreik e joga o Honsha de Shonen. Jogou. E manda. Quanto tem? Tem o que você quiser, mas de 1 a 3 minutos tá bom. Não precisa mais que isso. E vai fazer suas coisas. Eu acho que basicamente é isso. O uso dos símbolos, a prática respiratória. Você vai fazer auto-aplicação de 1 a 3 minutos em todos os centros de energia. E por 21 dias. Que horário? Horário que você puder. Teve dia que eu não fiz. Não tem problema. Mas coloque na sua mente o processo dos 21 dias. Deu o processo dos 21 dias, aí você começa a usar os símbolos no seu dia a dia, no seu consultório, nos seus objetivos.
E aí já começo a fazer a caixa de decretos também. O que eu posso pedir na caixa de decretos? Qualquer coisa. O universo vai manifestar tudo aquilo que estiver em conformidade com as leis cósmicas. Exemplo. Eu quero viajar... Eu quero ir para o Japão, mas eu quero ir pelo Oceano Índico. Eu não quero ir pelo Atlântico e atravessar a Ásia. Eu quero ir pelo Oceano Índico. Tem como isso acontecer? Não. Por quê? Não existe rota de avião que atravessa o Índico. Por quê? Porque a Terra é plana? Eu não sei, mas não tem rota de avião que vai pelo Oceano Índico. Índico? É isso, né? O Pacífico. Acho que é Pacífico. Sei lá, não lembro mais. Mas é isso. Eu quero ser rei da Inglaterra. Tem como ser rei da Inglaterra? Nessa vida não. Por quê? Só se torna rei quem é filho do rei ou da rainha. Você já não nasceu nisso, então não tem como ser rei. Então, pelas leis, não tem como isso acontecer. Entende? Eu quero ser um cachorro. Não tem como você virar cachorro. Talvez na outra vida, mas não nessa. Quanto mais dentro da conformidade da lei maior e dentro dos princípios de fazer o que é melhor para o outro, sacrifício e para o coletivo, melhor vai estar, mais fácil vai ser a realização do seu sonho. Mais fácil, não que seja fácil. São as leis herméticas. Depois vocês puxam da internet as leis herméticas, são 8 leis do Kybalion, né? Acho que o livro do Kybalion fala isso. O Kybalion, as leis herméticas. Quanto mais você fizer dentro dessas leis, mais fácil vai ser a travessia. Mais fácil, não que vai ser fácil. Vai ser menos difícil, ou mais fácil. Não sei. Mas vai dar B.O. do mesmo jeito. É uma coisa doida. Planeta de provas e expiações. Dúvidas, perguntas? Pergunte. Professor, simbologias e a forma de aplicação estão no livro. Estou ouvindo. Deixa eu ver. Peraí, acho que o meu está desligado. Peraí. Aí, pode falar. Professor, as simbologias, formas de aplicação no livro também? Peraí que cortou muito o seu sinal para mim. Fala de novo. As simbologias e as formas de aplicação estão no seu livro também? Tá, acho que tá. Beleza. Tá. Acho que sim. Dúvidas? Pergunta, Loirão. Essa caixa tem que ser preta, tu disse? Eu acredito que a caixa preta é melhor, Tá. porque é um símbolo saturnino. E aí você pode usar só depois dos 21 dias. Faz o processo dos 21 dias primeiro. Como disse, se quiser fazer agora, eu não vejo problema também. Só uma questão de protocolo. Fazer o mesmo processo que a gente fez no Reiki 1, os Isso, 21 dias, e depois posso usar a caixa preta. Aí tu isso. falou assim, talvez esteja no livro, eu não me recordo. Coloca os símbolos lá dentro. Coloca os símbolos mesmo, fisicamente ou só mentalmente? Não, os símbolos é para você ativar a sua energia, para a sua energia ficar maior, desmanchar os bloqueios e alcançar onde tem que alcançar. Quando você for fazer a imantação, você cria mentalmente os símbolos. Está tudo na mente. Tá, não preciso desenhar os símbolos e colocar dentro dessa caixa. É isso que eu me digo. Não, Tá, só mentalmente. isso. O que você vai colocar dentro da caixa são os pedidos ou os decretos. O que você quer. Outra coisa, essa aula gravada, tu vai disponibilizar para nós ou não? Aqui, não vou. Hã? Essa aula aqui, né? É. Sim. Se Deus quiser, está gravando. Não, porque às vezes passou batido algum detalhe, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, essa vela manifesta luz. Aí você falou mais algumas coisas ali, eu agora não lembro mais, entendeu? Daí, se eu quiser lembrar, eu vou lembrar mais. Então, Sim.
A Essa é a minha dúvida. simbologia da vela, alguns altares, eles colocam 3 velas, né? Então, coloca 2 velas e uma terceira. Cada vela representa como se fosse assim, uma vela representa a unidade, seria o eu. A segunda vela representa o outro, que é a manifestação. E a terceira vela seria a luz maior. Uhum. O símbolo das 3 velas é você ver que, mesmo sendo 3 fontes diferentes de luz, a luz emanada pelos 3 é a mesma. Você não vê diferença de luz, elas se juntam. A luz dos 3 é um só. Então a trindade se torna um. Mas o um é a manifestação de 3. Eles são indivisíveis. Então quando você faz isso separado, é mais para você ter consciência de que o um são 3. E os 3 se tornam um. Então, no altar maior, tipo num sanctum, no altar, normalmente se coloca 2 velas. Você não se coloca a luz maior. Porque a luz maior pode ofuscar a gente. Você precisa de uma autorização maior para mexer com isso. Normalmente um sacerdote ou alguém com autorização. Dentro de templos, onde você tem uma sacerdotisa, principalmente a sacerdotisa, com uma columba, aí tem-se a luz maior. Aí se coloca as 3 velas. Se você for querer fazer algo na sua casa, pode pôr 2 velas ou simplesmente uma vela. Uma só para manifestação. Isso, já está bom, né? Já está bom. Eu, quando uso 2 velas, é mais quando eu vou fazer coisas mais com egrégoras, vamos falar assim, egrégoras. Então, eu vou fazer alguma coisa junto com, sei lá, com a Igreja Católica. Então, eu acendo a segunda vela. Eu vou fazer alguma coisa dentro da Rosa Cruz. Eu acendo a segunda vela. Então, eu faço essa comunhão. Aí tem o horário certo, tem tudo certo, por causa da egrégora, funciona. Então, por exemplo, a Rosa Cruz funciona de quinta-feira às 8 da noite. Então, todo Rosa Cruz, a quinta-feira às 8 da noite, se fizer a imantação dentro desse horário, é mais potente, porque todos estão unidos nesse horário. A ideia é essa. Mas como é você indivíduo, faz uma vela, imanta. Outra coisa interessante sobre a imantação. Tente fazer sempre no mesmo lugar. Sempre tente fazer no mesmo horário ou pelo menos no mesmo lugar. Por quê? Por causa da psicosfera que a gente fala. Então, digamos que eu faça aqui nesse lugar. Eu faço a imantação aqui, eu impregno esse lugar com essa psicosfera. E eu vou para lá. No outro dia eu venho exatamente nesse lugar. Então eu vou impregnando esse lugar. Quando eu for nesse lugar de novo, só de entrar nesse ambiente, eu já vou. É o que acontece em templos, igrejas, tal. Você tem o lugar, o oratório. Ali é só para aquilo. Então, aquele lugar é muito potente nesse sentido. Só de você entrar num lugar, você já se liberta. Por que eu não gosto de ir de igreja católica? Porque normalmente a igreja católica é um lugar de expiação, de jogar coisas ruins. Eles não buscam a Deus. Eles buscam confirmar o sofrimento. O católico nisso eu não gosto. Ele normalmente vai na igreja para confirmar a expiação. Então a igreja católica é um lugar muito pesado. Aquelas igrejas mais tradicionais, em Minas tem mais do que São Paulo, eu acredito. A cidade de São Paulo tem, né, para dar Sé, aquelas coisas. Pode falar Praça da Sé, aquelas igrejas já vem energia pesada. Aquelas estátuas de santos são pesadas. Você já vai num lugar mais oriental, tipo o Buda, ele é o iluminado. Jesus, ele é o que carrega as dores do mundo. Jesus é muito pesado. Então a visão que eu tenho do mestre não é essa de andar carregando cruz. A visão que eu tenho dele é da iluminação, do ponto que ele chegou.
ele é o nosso alvo, ele é a nossa inspiração. Não no sentido de, se Jesus morreu, que dirá nós, né, meu amiguinho? Nossa, a cara do católico assim é... Você bate o olho, você sabe que é pessoa católica. Você bate o olho e sabe que a pessoa é um bandista. Você sabe o olho, sabe que o cara é espírita. O espírita, normalmente, ele é pobre. Ele tem a cara de pobre. Porque ele tem o grande erro de achar que a evolução da alma vem através da caridade. Só que a caridade dele não é da energia dele de amor. É das posses materiais dele. Então ele fica pobre. O espírita, normalmente, ele é pobre. Eu vejo que não precisa disso. O católico, ele é pesado. O umbandista, ele tem uma energia mais de... não sei explicar. O que seria um bandista? Sei lá. Cada religião, cada egrégora, você vê imantado na pessoa essa energia, né? Então, por exemplo, a minha energia provavelmente é mais de Rosa Cruz. É uma pessoa que aceita o todo, mas o todo não aceita ele. Eu aceito qualquer pessoa, mas não é toda pessoa que me aceita. Isso é típico de um Rosa Cruz. É uma energia de adaptação, de aceitação, mas quando a pessoa vê que eu aceito o A igual ele fala, cara, você fala exatamente do jeito que eu penso, é igualzinho. Quando ele vê que eu também aceito B, aí ele se afasta, porque ele só quer a verdade dele. Eu não tenho verdade, eu sei que tudo é manifestação do todo. Todos têm sua verdade de acordo com a sua maturidade espiritual, com a sua do seu entendimento, de sua força e do seu coração. Todos têm seu tempo, seu lugar e espaço. Eu sei disso, assim como eu estou no meu tempo, no meu espaço. É isso. Então, vocês vão saber. Então é isso. Eu acho que podemos fazer a iniciação. Vou pegar a minha colinha. Alguma dúvida? Se surgirem dúvidas, obviamente, depois você pode me perguntar. Vou até fazer um grupo com essas pessoas aqui. E aí a gente faz as dúvidas lá. Aí daqui a pouco eu monto um grupo para a gente tirar as dúvidas, seguir o processo dos 21 dias, tudo mais. Tá, nós vamos fazer juntos esse processo ou cada um faz na sua casa como a outra vez? Não, cada um faz no seu tempo, na sua casa. Aí o grupo fica para tirar alguma dúvida, entendeu? Pode ser isso comigo, não sei o que, ganha na loteria. Eu vou falar, aí você divide com o pessoal do grupo, porque é justo. Tá bom, vou começar a jogar na Mega esse fim de semana, não tem dinheiro, eu vou jogar. Isso, aí divide no grupo, tem que compartilhar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a iniciação, e aí depois a gente faz uma autoaplicação todos juntos, tá bom? Só mais uma perguntinha, professor. Pergunte. Falou que a gente sempre fazer no mesmo local, né? Preferência. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver que ir para outro local dali uma semana, por exemplo, não tem problema. Você vai, a vida é uma eterna mudança. Por exemplo, tu estava lá em Minas, né? Ou está ainda, não sei. Samurai está em todo lugar. Você está aí em Minas, não está? Isso. Você mora em São José, São Paulo, então você vai fazer um pouco aí e um pouco lá, e aí não tem problema. Isso. Tá. Não tem problema. Ô Paulo, você falou que vai fazer depois com o pessoal. Eu até ia pedir você para poder, se tinha como fazer uma filmagem a hora que você fosse fazer a sua imandação. Tá, eu gravo aqui. Para a gente poder visualizar. Eu ponho para gravar. Aí eu gravo pelo celular, acho que fica melhor. A gente vê os movimentos, tudo certinho, como é que é feito, como é que coisa, acho que fica mais... Tá, você vai ver que é a postura parada, mas a gente grava, sim. Isso. Eu gravo. Isso.
Enquanto a gente faz aqui, eu ponho o celular aqui do lado e vou gravando. Acho que dá. É que aqui não é muito... Quarto velho. Quarto de Minas. Então, vou parar a gravação aqui para a gente fazer a iniciação.